Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Eu quero trazer essa informação para vocês aqui, muito importante. Peço que vocês compartilhem essa informação, porque ela tem muito a ver com as várias, muitas teorias da conspiração que estão sendo propagadas há muitos anos, inclusive aqui no Brasil, certo? Praticamente em todo o continente ocidental, há muitos anos, várias teorias da conspiração para destruir os países democráticos, vêm sendo propagadas pela mãe Rússia. É isso mesmo. Eu quero trazer essa informação para vocês aqui sobre a vacina russa Sputnik, porque a própria Rússia, essa informação é de hoje, 8 de fevereiro de 2021, porque a própria Rússia, ela, claro, normal, ela age como um verdadeiro Satanás. Para quem não sabe a história de Satanás na Bíblia, é o verdadeiro pai da mentira, é o verdadeiro pai da desinformação, que age constantemente para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. Então, hoje, em 2021, existe uma necessidade enorme das pessoas conhecerem a respeito das teorias conspiratórias propagadas pela Rússia, e não é de hoje, tá? É lá da antiga União Soviética, propagada pelos czares, da antiga União Soviética, e que foi responsável pela ideologia, pelas ideias, pela farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião, que originou o Holocausto na Alemanha nazista. É só você estudar um pouquinho sobre essa farsa, que foi criada pelos soviéticos, ou seja, atualmente pelos russos, e aí a gente vai entender o contexto geral das teorias de conspiração que são inseridas sim pela mãe Rússia no contexto, inclusive no contexto jornalístico. Hoje eu vejo muito jornalista impulsionando teorias da conspiração, e isso é extremamente perigoso para a nossa democracia, Então, olha só, a Rússia impulsiona notícias falsas para promover vacina russa Sputnik V, para influenciar países latino-americanos. Veículos de comunicação russos ligados ao governo divulgam informações falsas sobre os imunizantes, sobre as vacinas desenvolvidas e criadas nos Estados Unidos e da Europa, ao mesmo tempo em que elogiam, claro, a sua própria vacina, a Sputnik V, aponta o estudo. Claro, eles têm que gerar uma conspiração, dando uma certa descredibilidade, minimizando as outras vacinas, dizendo que elas não funcionam, que elas têm algum tipo de problema, claro, para enaltecer, enaltecer as suas próprias criações. E agora, em meio à pandemia, uma das suas criações que eles querem, claro, ganhar dinheiro com isso, além de propagar teorias da conspiração, muitas, é espalhar a Sputnik, a vacina Sputnik V, principalmente nos países latino-americanos. Agências de notícias russas ligadas às campanhas de desinformação. Isso é importante que as pessoas tenham conhecimento, porque existem verdadeiras campanhas de desinformação, e muita gente, milhões de pessoas acreditam nessas desinformações. Durante as eleições nos Estados Unidos, tem agora uma nova meta. Isso é sério, pessoal. Convencer os países latino-americanos de que a vacina russa contra o coronavírus é melhor do que as suas concorrentes americanas e europeias. É o que afirmam os pesquisadores e autoridades do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu não vou ler a matéria toda, mas eu deixarei aí na descrição do vídeo para quem se interessar, claro, e é importante que vocês se interessem por isso, para vocês entenderem o contexto, Isso é uma pequena fração no contexto de teorias da conspiração. Como eu disse, existem várias teorias da conspiração, inclusive uma delas que eu quero sugerir aqui para vocês, criada pela própria Rússia, está em torno
da tal nova ordem mundial, né? Da tal dos Illuminatis. Isso não existe, pessoal. A tal teoria dos Illuminatis não existe. A tal da teoria, né, da nova ordem mundial, que os Estados Unidos querem comandar o mundo, de que existe um governo oculto através dos Estados Unidos. E indiretamente eles estão ligando Israel também. Certo? Por que que eles indiretamente ligam o Estado de Israel junto com os Estados Unidos para criarem essa teoria da conspiração, claro, juntando com a teoria dos Illuminatis, que não existem, certo? E engana muita gente, enganou a mim também. Eles criaram essa teoria da conspiração justamente para fazer um mesmo propósito, né, que está atrelado a essa farsa literária que se chama os Protocolos do Sábio de Sião, que foi desenvolvido, né, pela polícia secreta da antiga União Soviética e que é impulsionada a todo vapor nos tempos atuais. Então eles criaram, tá? Essa é mais uma das suas dezenas e dezenas de teorias da conspiração, ou seja, de desinformação que enganam as pessoas. E eu falo que engana porque enganam mesmo, né, essas teorias da conspiração, desinformando que existe uma nova ordem mundial sendo criada através principalmente dos Estados Unidos e de Israel. Porque, pessoal, isso se enquadra nessa farsa literária dos Protocolos do Sábio de Sião. Porque cai na mesma teoria que aconteceu na criação do Holocausto na Alemanha nazista. É a mesma situação, é a mesma teoria. Mascaradamente, né? Porque eles não podem ser... isso foi criado de uma forma bem mascarada, ao ponto de que não seja identificado, porque isso é crime, né? Inclusive aqui no Brasil, de antissemitismo. Então é uma forma mascarada de acusarem os Estados Unidos que existe um governo secreto, oculto, né? Satânico. Isso que é o pior. Satânico, que existe um governo secreto oculto, né, a tal nova ordem mundial liderada pelos Estados Unidos indiretamente pelo Estado de Israel, que estão juntos, né, e aí envolvem banqueiros, envolvem um monte de teoria da conspiração que vão culminar, claro que de uma forma mascarada, de que tudo isso é satânico, né? Então nós caímos na velha história que culminou na criação do nazismo, que culminou na história, na terrível história que nós conhecemos hoje como Holocausto. Então essa é uma das dezenas de teorias da conspiração desenvolvida pela Rússia e que as pessoas não conseguiram identificar que isso é uma teoria perigosa, que é uma conspiração muito perigosa e que está levando a cabeça das pessoas, né? Está levando as pessoas a caírem na velha história que culminou no Holocausto nazista. E isso é muito perigoso, tá? Então qualquer teoria que você ouvir a respeito da tal nova ordem mundial, de que existe um governo secreto, oculto, satânico, né, que envolve o governo dos Estados Unidos, junto, né, e que ligam, que quando eles fazem essa ligação indireta com o Estado de Israel, que existe um governo satânico, basta vocês entenderem e fazer um pouquinho de pesquisa, né? Basta se interessar um pouquinho e fazer uma pesquisa pelo que aconteceu na Alemanha nazista, e aí vocês vão ver que existe um monte de desenho que foi propagado na época, que se chamam pogroms, tá? Isso foi desenvolvido pelos policiais da antiga União Soviética, dos czares da antiga União Soviética. E existem um monte de desenhos, né, como eu disse, são propagandas, são pogroms, para enganar as pessoas. E esses desenhos continham o quê? Uma serpente rodeando o mundo, né, indicando o quê? Que os judeus, no caso os judeus, e que agora no contexto atual isso é ligado de forma indireta, né, inclusive com os Estados Unidos, que são o quê? São as pessoas do mal, né? São a sociedade oculta do mal, ligadas ao satanismo. Então olha só a loucura desse pessoal, certo? A loucura dessa teoria da conspiração. Como eu disse,
Não é só essa, existem dezenas e dezenas de teorias da conspiração, mas essa é a principal teoria de desinformação que está enganando as pessoas há muitos anos, e isso está levando as pessoas, talvez num futuro próximo, né, a criar um novo contexto de nazismo. E isso é muito perigoso. Talvez um contexto de nazismo de forma global, né, porque isso está sendo espalhado em todos os países, principalmente na democracia dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Beleza, pessoal? Então fiquem atentos com qualquer vídeo, né, que apareça nas suas redes sociais, tentando te convencer dessa desinformação, dessa teoria da conspiração de que a nova ordem mundial dos Estados Unidos, né, uma rede satanista, existe uma rede de pedófilos. Lembrem do Pizzagate? É outra teoria que foi criada também por esses agentes secretos russos. Só que tudo isso é criado de forma mascarada. E aí jogam tudo nas costas de quem? Dos Estados Unidos, nas costas do Estado de Israel, dos países que são aliados a Israel, né? É o caso dos Estados Unidos. Então qualquer país que faça uma referência, né, um certo laço de amizade com Israel ou com os Estados Unidos, vão ser integrados nessa teoria da conspiração, nessas teorias de desinformações, né, para impulsionar essas notícias falsas. E uma delas está aqui no Estadão, está publicada, a matéria toda está abaixo aí do vídeo, basta você acessar, né, que estão promovendo, a Rússia está promovendo notícias falsas para impulsionar a sua própria vacina. Quer dizer, a de mais ninguém presta, né? Vai te causar mal, né? Vai fazer mal para você e vai até matar, como está descrito aqui no texto. Só da Rússia não vai te fazer mal. Então tomem muito cuidado, tá? Mas muito cuidado mesmo, porque essas notícias falsas, essas teorias da conspiração, elas não são novidades e são extremamente perigosas, extremamente nocivas para a mente das pessoas. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.